Bom dia a todos. Hoje, dia 14 de julho de 2021, às 9h28, iniciará a defesa de estágio curricular da aluna Ana Paula Pereira Cardoso. Estão presentes eu, a orientadora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, a banca, a professora Nara Célia Spoleto, e a coordenação de extensão, representado pela Johanna. Então, Ana, tu tens aí em torno de uns 15 a 20 minutos para fazer a tua apresentação, pode ficar bem à vontade. Certo, bom dia. Agora a gente vai apresentar a minha defesa de estágio curricular na área de extensão rural. Eu fiz estágio na Emater da cidade de Torres, com a nossa principal atividade na extensão rural e o auxílio aos produtores. A Emater é a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural de Empreendimentos e Assistência Técnica de Extensão Rural. Ela estava localizada na Avenida José Bonifácio Filho, número 505, sala 34, no prédio da Secretaria de Educação. O meu supervisor de estágio foi o Jânio Rodrigues Pintos, e a duração do estágio foi do dia 2 de janeiro de 2017 ao dia 3 de fevereiro de 2017, com uma duração de 180 horas. A extensão rural ela é um processo cooperativo baseado em princípios educacionais que tem por finalidade levar diretamente aos adultos e jovens do meio rural ensinamentos sobre agricultura, pecuária, economia doméstica, visando modificar os hábitos e atividades da família nos aspectos técnicos, econômicos, sociais, possibilitando então a maior produção mensal e a melhor produtividade, elevando a renda do melhoramento do seu nível de vida. A gente teve como objetivo no estágio expandir os conhecimentos sobre assistência técnica e social aos agricultores familiares assistidos, aos pescadores artesanais da colônia 17 e aldeia Iuporã. A Emater, ela é no... Perdão. A Emater, ela tem o seu escritório central em Porto Alegre, ela coordena 12 regionais. A regional de Porto Alegre ela é composta por 5 COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rurais, e 72 municípios, sendo que 69 deles têm escritórios na própria cidade. Ela é uma empresa privada que possui um convênio com o Estado, então ela é a nossa principal fonte de assistência dos produtores do Rio Grande do Sul. Os grupos assistidos pela Emater são os indígenas, quilombolas, pescadores profissionais e artesanais e agricultores familiares. O escritório onde eu realizei estágio em Torres não presta assistência aos quilombolas, porque na nossa região não tem nenhuma família de quilombolas. A Emater foi fundada em 2 de julho de 95 e hoje ela é a principal modelo de agricultura familiar em todo o país, justamente por conta dos seus extensionistas, que sempre procuram aprender um pouco mais, sempre se especializar e achando novas tecnologias para, então, ajudar os seus produtores a elevar ainda mais a nossa produtividade, a nossa forma de trabalhar. Então, no Rio Grande do Sul são assistidas mais de 250 mil famílias em 480 municípios. A infraestrutura da Emater de Torres, ela consiste no escritório, como eu disse, no escritório regional de educação, no escritório municipal de educação, no terceiro andar, por mais ou menos aqui seria o escritório. A nossa infraestrutura, ela conta com 3 salas. Essa, então, seria a primeira parte da recepção, que seria a nossa porta de entrada. No mesmo onde a gente pode atender os nossos produtores, fazendo alguns cadastros, fica um pouco mais fácil de atendê-los aqui logo na entrada. E aqui a gente tem o nosso recepcionista, o auxiliar administrativo. Essa, então, seria a sala do chefe do escritório, Jânio, que é esse senhor aqui ao lado.
a sala das extensionistas, a extensionista rural, que é agrônoma, e a extensionista social. Nós tínhamos também uma mesa para mim e o outro estagiário, e a Emater, ela conta com 2 carros para poder fazer o atendimento aos nossos produtores. No escritório de Torres, a gente tem o Jânio. O Jânio, esse senhor que é o nosso chefe do escritório, ele é técnico em agropecuária de nível médio. Nós temos o Ricardo, que ele é auxiliar administrativo, a Elisa, que é agrônoma e extensionista rural de nível médio, e a Sônia, que é nutricionista e extensionista social de nível médio também. O organograma da Emater. No escritório central, nós temos o presidente, o diretor administrativo, o diretor técnico, assistente técnico estadual. No escritório regional, gerentes, subgerentes, supervisores e assistente técnico regional. E no escritório municipal, temos o chefe de escritório, assistente técnico e administrativo. As atividades envolvidas. Nós fizemos um cadastramento das famílias de pescadores profissionais para o Programa Brasil Sem Miséria 3. Há alguns anos atrás, os pescadores, e junto com a Emater, criaram uma cooperativa para então poder profissionalizar ainda mais o trabalho deles. Só que o agrônomo da época que estava trabalhando junto, ele acabou roubando eles, e os pescadores, eles romperam, então, o contato com a Emater. Agora, em 2017, estavam tentando reaproximação, fazendo um diagnóstico dos pescadores, sabendo como que eles estão morando, como é que eles estão, como está o grau de escolaridade dos filhos desses pescadores, como é que está a vida deles, para a gente poder cadastrá-los, então, no Brasil Sem Miséria, são 10 famílias que seriam cadastradas, progressivamente aumentando para, então, todos os pescadores conseguirem terem essa possibilidade. Seria ganho R$ 2.400 por mês, para eles, então, poderem investir no seu trabalho, comprando redes, comprando freezers e outros utensílios para poder facilitar o seu trabalho. Nas atividades envolvidas, a gente começou com o Proagro, foi uma das primeiras atividades que nós fizemos. Nós fomos num agricultor que produzia arroz irrigado. Acontece que numa semana anterior, choveu muito na semana toda, a área que ele produzia era perto da Lagoa do Violão, da Lagoa do Jacaré aqui em Torres, e também a área dele ficava próxima a onde passa o rio Mampituba, ou seja, não tinha onde escoar essa água toda. Então, com isso, ficou muito tempo alagado e foi detectada a mancha parda nesse arroz irrigado, o que fez com que ele perdesse 8 hectares de arroz. Foi também identificado bicheira da raiz e gorgulho aquático. Por isso que a gente não... ele perdeu muita área de produção. A gente conseguiu fazer identificar a área pelo georreferenciamento. Nesse primeiro dia... Aqui. Esse foi o primeiro dia em que fomos fazer o georreferenciamento. Aqui está o produtor, o nosso chefe Jânio e o meu colega que foi fazer junto com eles. Infelizmente, nesse dia, eu não pude participar do georreferenciamento. Posterior a isso, a gente visitou o escritório da Emater do Morrinhos do Sul, porque lá é que tinha o sistema próprio para a gente enviar esses dados que foi coletado pelo GPS.
Lá a gente lançava esses dados, e daí a gente fazia mandava os dados dele para lá e fazia um mapa, então, da área para poder mandar para o banco para poder fazer o Pronaf. As imagens eram pegas pelo Google Earth para poder, então, delimitar essa área. Aconteceu também uma reunião da Colônia 17, juntamente com o diagnóstico feito pelos pescadores, nós colocamos uma pesquisa sobre a tainha. A tainha, nessa época, elas estavam querendo proibir a pesca dela, mas acontece que muitos pescadores industriais estavam pescando essa tainha muito próxima à costa, que seria um limite de 4,8 quilômetros que eles poderiam chegar. Eles estavam mais perto disso, estavam pegando muitas tainhas antes do seu período de reprodução, que para as fêmeas seriam 3 anos e para os machos, perdão, para as fêmeas seriam 4 anos e para os machos 3 anos. E assim estavam diminuindo a população de tainhas, o que acabava influenciando muito nossos pescadores profissionais e artesanais. Eles não estavam conseguindo, então, pescar as tainhas para conseguir vendê-las. A gente estava, então, fazendo um novo planejamento, pesquisando com eles, tanto aqui na nossa cidade como nas cidades, todas as cidades litorâneas do Rio Grande do Sul, fazendo um novo planejamento para, então, conseguir respeitar o período de cópula dessas tainhas e para continuar tendo uma maior produtividade. Foi realizada uma reunião nos escritórios regionais em Tramandaí para ver como é que estava a situação de cada escritório e também conversar sobre esse levantamento sobre a tainha e a imagem da matéria na Feira do Sabor Gaúcho, que ela é feita basicamente através dos nossos produtores assistidos. As atividades desenvolvidas. Um dos principais é o OPAC, o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. Ele é um sistema participativo de garantia, isso significa que técnicos em agropecuária, agrônomos e outros produtores, eles visitam as outras propriedades para, então, conseguir garantir a conformidade orgânica, garantir que eles façam parte, estejam aptos para fazer parte ganhar o selo do orgânico para poder, então, vender esse produto de fato como produto orgânico. A Mater é uma das responsáveis por avaliar, verificar e atestar essas conformidades. Nós visitamos, então, a produção de morangos orgânicos no Rio Verde. Lá, eles trabalham com a irrigação por gotejamento, né? Que consiste em a gente irrigar a produção e colocar junto os fertilizantes na água, assim melhorando a sua produtividade e o crescimento do morango. Aqui a gente pode verificar manchas nas folhas que a nossa agrônoma identificou como um excesso de nutrientes. As plantas estavam muito bem nutridas. E junto a isso, identificamos também a utilização de alho poró entre as plantas, que auxilia em expulsar alguns insetos que são muito prejudiciais ao morango. Junto a isso, também os produtores nos informaram que eles usam a tiririca, a erva daninha, triturando ela e colocando junto na água da irrigação, porque ela facilita e auxilia muito no enraizamento desse morango. É um dos motivos também por eles estarem tão fortes, tão saudáveis. Aqui a gente consegue ver
de fundo os tanques para irrigação. Essa área. Aqui a gente tem nessa lateral uma barreira vegetal e também essas lonas que estão cobertas aqui, elas descem, né? Facilitando, então, que o morango não sofra nenhum dano por vento, outra coisa do tipo, já que são frutas, são culturas muito sensíveis. Nós visitamos também a banana orgânica no João 23. Eles estavam, então, em processo para conseguir o selo da banana orgânica. Acontece que a gente foi lá com agrônomos, técnicos e, como eu citei antes, outros agricultores que participam, para a gente conseguir, então, atestar e verificar como é que estava o andamento para eles futuramente conseguirem esse selo. Os agrônomos identificaram que tinha um problema grande em questão à barreira, porque a área de cima era de banana convencional. Isso acarretaria muito em decorrência dos defensivos agrícolas, que por conta do vento poderia contaminar algumas bananas. Foi instruído, então, o produtor para ele criar alguma barreira vegetal, que já estava sendo usada capim-elefante, só que ele estava crescendo ainda, tinha sido plantado há pouco tempo, e algumas ervas daninhas que não seriam daí cortadas nesse processo, deixaria crescer elas para então ajudar então nessa barreira. O produtor também insistiu em utilizar as bananeiras que já haviam ali como uma forma de barreira. E os agrônomos instruíram ele, obviamente, não utilizá-la como venda. Então, porque ela não seria, de fato, uma banana orgânica, já que ela poderia estar contaminada. Ele informou que seria usada somente para consumo próprio. Também foi instruído ao produtor da banana convencional que ele fizesse um diário de campo, ao menos informando os dias que ele fosse pulverizar a produção dele com defensivos, para caso fosse identificada alguma contaminação, seria mais fácil de solucionar de onde é que veio esse problema. Nós visitamos também a aldeia em Uporã, foi uma assistência social. Vamos passar para eles o cronograma de reuniões do Conselho Municipal de Saúde para os conselheiros Francisco e Márcia da aldeia. A gente também conversou lá sobre o abastecimento da água, já que a bomba de água deles havia sido quebrada, e a instalação de um ambulatório na aldeia. Visitamos também o produtor de maracujá no São Brás. Ele estava tinha identificado algumas possibilidades de vírus do endurecimento do fruto, que a gente pode identificar pelas folhas com mosaico e enrugadas, os seus frutos que estavam bem enrugados também, além da gente verificar aqui broca do maracujazeiro. Posteriormente foi realmente aberto alguns frutos e visto que elas estavam lá. E o principal fato que a gente percebeu é que, abrindo alguns maracujás, a gente conseguia ver a quantidade pequena de polpa que havia nela e a grossa espessura da casca, que é um dos principais fatores do vírus do endurecimento. Observamos também a lagarta do maracujazeiro, a Graulus vanillai. Identificamos ela como sendo a Graulus justamente pelo seu comportamento solitário, os seus espinhos pretos e algumas listras mais amareladas, alaranjadas pelo seu corpo. Aqui a gente pode verificar a broca. Ela foi identificada principalmente quando nós estávamos verificando sobre o vírus do endurecimento, quando nós vimos alguns buraquinhos e ao redor deles tinha uma mancha preta. Abrindo, então, os frutos, nós constatamos que havia, sim, brocas e a gente pode verificar que não há polpa, porque elas já comeram tudo. Junto a isso, verificamos também a mancha parda oleosa em alguns frutos. E esses frutos, todos eles foram
enviados para um pesquisador. Não sabemos ao certo do pesquisador porque a gente pega esses frutos e envia para o escritório central e de lá eles mandam para o pesquisador. Sabe-se que na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem alguns locais de pesquisa, mas não se sabe exatamente ao qual pesquisador, ao qual local que foi enviado. A assistência técnica, ela se baseia principalmente na ajuda ao produtor em questões que eles tenham, né, para a gente poder, então, verificar se tem alguma doença e como combatê-las de uma forma mais eficiente. Geralmente, quando havia situações de doenças, era marcada uma visita ao produtor. Um produtor foi lá na Emater com um fruto, identificando filhos do endurecimento do fruto também. Nessa época ela estava bem alta, tinha muitos produtores aqui da região e estavam identificando em suas produções esse vírus. Foi também este fruto mandado para o pesquisador, mas lá no escritório mesmo nós identificamos os frutos com um mosaico, todos enrugados, e começando a espessura dos seus frutos aumentarem e a polpa diminuir. Foi orientado, então, ao produtor que ele identificasse os pés de maracujá que estavam com o vírus do adoecimento do fruto, cortasse eles e incinerasse, posteriormente, então, enterrando. E a cada 2 anos fazer, então, a troca dos cultivares para evitar ao máximo que esse vírus se proliferasse. Além de, obviamente, a gente utilizar utensílios diferentes, ou tentar, pelo menos ao máximo, higienizá-los a cada vez que fosse mexer num talhão diferente de maracujá. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Cada escola da região ele recebe uma renda mensal de 30 centavos por aluno por dia. Isso para, então, eles conseguirem realizar esse dinheiro ele ganho através do censo escolar que é feito no ano anterior. A SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, ela cria um cardápio que é feito por um nutricionista e a escola deve seguir esse cardápio. Então, a escola em si, ela faz a lista de produtos que serão necessários para fornecer esses alimentos para as crianças e 30% deles tem que vir de produtores rurais, familiares da região. Isso é feito por uma chamada pública, que é através de uma licitação. Esses produtores são convidados através da Emater para, então, participar desse programa. E quando esse produtor ele aceita participar, ele assina um contrato em que ele se responsabiliza para entregar esse produto todos os dias ou semanalmente na escola, sendo que se acontecer algum problema climático de doenças, ele também vai se responsabilizar pela entrega desse produto, sendo que talvez ele tenha que comprar de algum produtor vizinho, ou então fazer um acordo com a escola que receberá esse produto, fazer uma troca, em vez de, por exemplo, entregar a banana que esse produtor vende, entregar o maracujá que ele também produz. Mas isso daí é um acordo entre o produtor e a escola, né? Isso valoriza bastante, na verdade, o produto, porque se faz uma média entre os mercados da região e o produtor vai ganhar o que esse produto está
sendo vendido nos mercados, não vendendo que nem a maioria dos produtores vendem a um preço muito barato, né, o preço aqui da produção, e daí depois os mercados acabam ganhando um pouco mais em cima. Assim, ao invés de, por exemplo, ganhar R$ 1,50 por quilo de banana, por exemplo, ele ganharia por volta de R$ 2 a R$ 3 por quilo. O projeto de crédito rural, PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ela é uma linha de crédito rural para agricultores familiares. E esse programa ele possui umas taxas muito baixas de juros, o que ajuda bastante para então o crescimento desse produtor. Se faz o levantamento de todos os bens que esse produtor tem, tanto a sua casa, quanto a sua área de produção, se faz uma estimativa de quanto que ele vai produzir em determinado tempo, até ele conseguir, então, pagar esse PRONAF. Se faz hoje em dia também uma análise da área digital, identificada através de programas como o Google Earth, para sinalizar onde é que está essa produção, então o banco conseguir vir no produtor e verificar se realmente o dinheiro que ele recebeu está sendo utilizado para o bem que ele tinha proposto no projeto que iria utilizar. Muitos deles aqui, por exemplo, compram algumas caminhonetes para facilitar, então, o trabalho no campo, e o banco vem com alguma regularidade sem especificar, sem avisar quando, verificando se de fato o dinheiro que foi ganho era para a utilização daquele utensílio, se ele de fato é utilizado na produção. Além disso, os juros antigamente eles eram de 2% ao ano. Hoje eles aumentaram um pouco. Em 2017 eles estavam 4,5 para financiamentos abaixo de R$ 30.000 e 5,5 para financiamentos acima de R$ 30.000. Além disso, o produtor, obviamente, teria que ter uma declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, tendo o documento da posse da sua terra e seus documentos pessoais. A família que quisesse, então, tentar adquirir o PRONAF poderia ter uma renda de, no máximo, R$ 360.000 ao ano. Outra atividade desenvolvida pela Emater é o ZARC, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que ele é feito com base no levantamento de análise e histórias de dados do clima, a capacidade de retenção do solo e as demandas climáticas das cultivares em determinadas fases do seu ciclo fenológico, auxiliando assim, então, que a gente verifique aqui qual seria a cultivar mais adequada para a nossa região, quando ela deveria ser plantada, para então a gente ter uma produção mais eficiente. Nós também lá na Emater emitimos a emissão da declaração da aptidão ao PRONAF, justamente para a gente conseguir, então, auxiliar os nossos produtores para que eles consigam adquirir novos bens e melhorarem cada vez mais a sua qualidade de vida. No estágio, a gente acaba percebendo o quão é importante esse contato direto com o produtor, todo o conhecimento técnico que a gente adquire é de fato muito importante, mas o lidar com o produtor e saber lidar com ele é muito mais importante, é o principal na realidade, porque muitos produtores ainda têm uma mentalidade antiga e muitas vezes não gostam de que alguém fale alguma coisa, eles não aceitam muito bem. Então, todo esse trabalho de cuidado que os extensionistas rurais têm que ter, também sabendo ouvir o que eles falam,
né, para a gente conseguir ter um diálogo muito melhor e conseguir conversar com eles de uma forma de igual para igual e tentar auxiliá-los ao máximo, fazendo então que a produção deles realmente seja melhor e que todos tenham uma qualidade de vida melhor. E é por isso que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma qualidade tão grande, os nossos produtores rurais são modelo por conta disso. Todos os extensionistas, eles procuram sempre ser o mais humilde possível, tentar conversar de uma forma mais igualitária e transmitir essas informações de uma forma tranquila e simplificada para que todos os produtores consigam, então, produzirem melhor. Seria isso. Obrigada, Ana, por sua apresentação. A apresentação acabou se estendendo um pouquinho, né? Antes de passar a palavra para a professora Nara Seles, eu gostaria muito de agradecer a professora Nara por ter aceito o convite de participar da banca da Ana Paula. De antemão também quero deixar registrado aqui o meu pedido de desculpas, porque a gente agendou a banca uns dias atrás, mas teve alguns problemas relacionados à documentação, e a professora Nara Seles prontamente aceitou modificação de data, sem problema nenhum. Então, prof, mais uma vez, obrigada. Eu vou passar para ti agora para fazer as tuas considerações. Bom dia a todos, bom dia Ana, Eliette, a representação aí da coordenação de extensão. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade, né, de participar da defesa da Ana Paula. Eu sempre comento, né, a gente acaba ficando repetitivo, mas é muito bacana participar das defesas, porque a gente conhece um pouquinho do local onde os nossos alunos terminam a sua formação técnica, né, e sendo o estágio aí o último passo da formação, é sempre bastante importante que os alunos consigam, eu digo, visualizar, né, a maior área possível dentro do estágio, e isso ficou bem claro, né, Ana Paula, lendo o teu relatório, que você participou aí de várias atividades, né, estando dentro da Emater, o que é bastante positivo, porque sempre agrega experiência, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder visualizar, né, a tua área de atuação aí no teu estágio, agradecer à professora Eliette pela oportunidade e dizer que coisas às vezes acontecem, né, imprevistos acontecem, né. Quanto ao teu tempo de apresentação, de fato ele se estendeu, né, imagino que talvez tu pudesse ter ido um pouquinho mais rápido, mas também isso se deveu a grande quantitativo de atividades, né, que você acabou participando, e isso é possível observar no teu relatório, né, que deu aí em torno de 40 páginas. Então, a gente está acostumado, às vezes, a pegar um relatório aí de 20, 25 páginas, tu vê que o teu tem um quantitativo bastante grande. Então, por isso eu parabenizo, né, pela escrita também, já aproveitando do relatório, fiz algumas considerações. Eu não lembro se eu acabei enviando o relatório de estágio na última vez que a gente tentou fazer a defesa, mas caso eu não tenha enviado, eu envio novamente. Ana, eu tenho só algumas sugestões, assim, com relação à tua apresentação, tá? Eu acho que você conseguiu se expressar de uma forma boa, tranquila, passou todas as atividades, né, que você realizou. Tem que cuidar um pouquinho, por exemplo, lá quando você iniciou, você estava um pouco nervosa, e isso é bastante normal, né? Cuidado, porque às vezes a introdução ela é um ponto bem chave na defesa do relatório de estágio, porque ela acaba ali prendendo a atenção do leitor. Então, sempre que possível, tu faça a tua introdução, né, numa próxima apresentação,
de uma forma um pouco mais dinâmica, evita, assim, ler, por exemplo, os primeiros slides, para que não, né, não desestimule quem está ali querendo conhecer o que tu tens a apresentar, né, nos momentos posteriores. Então, só tem esse cuidado. E eu já queria começar com uma pergunta, que você atuou ali dentro da Emater. Tu tens ideia, assim, de qual era o número médio, assim, de produtores assistidos pela Emater, ou de pessoas assistidas pela Emater de Torres? Eram por volta, se eu não me engano, na época de mais de 20 famílias, de 20 a 40. Assistidos, assim, com periodicidade, eu digo, né? A Emater estava direto em contato com eles, dando assistência, indo na casa dos produtores, vendo como é que estava a situação deles. Por volta de 20 a 40. 20 a 40 famílias. É um quantitativo grande, né? Normalmente eles têm essa característica de atender um público, digamos assim, socialmente, né, mais necessitado, e também produtores com áreas pequenas, né, de caracterização familiar, tá? Sim. E comentando ali, só para já entrar nessa parte mais técnica, tu falou lá daquele problema no bananal, né? No bananal lá orgânico. Você lembra mais ou menos qual é a distância mínima que teria que ter, o que seria interessante ter do bananal orgânico para o convencional, para evitar esse tipo de contaminação, né, que você relatou ali no teu relatório? Tu tens uma ideia, assim, de algumas indicações técnicas, né, para que o produtor tenha em mente e não tenha problema, assim, durante o cultivo? Eu lembro que os agrônomos ainda falaram que era um espaço pequeno, porque era entre um bananal e outro ali, no caso, era o espaço de um trator passar, por exemplo, de 2,5 metros no máximo. Então, seria bem necessário um espaçamento maior, principalmente ali. Seria bom, talvez, uns 5 metros a mais, né? Mas não tem um limite, assim, na legislação prevista para que não dê problema? Essa parte eu não lembro, professora. Não, era só de curiosidade mesmo. Você falou ali da ideia em Uporã, né? Isso. A gente tem, de fato, né? Infelizmente, às vezes, caminhando pelas ruas de Torres, a gente se depara com indígenas ali numa situação bem precária, né? Sim. Você tem ideia lá de quantos indígenas, na época que você fez estágio, moravam na aldeia? Era por volta de umas 40 pessoas. É que, na verdade, a aldeia, ela foi dividida em dois. O pajé, na época, ele roubou, digamos assim, a esposa do filho, e o filho, então, brigando com ele, eles se separaram, metade da aldeia foi com o pai e metade da aldeia ficou ali com o filho. Então, por isso também que eles estavam em menor número. Tinham muitas crianças, na verdade, a maioria deles são crianças. É complicado. E qual é que é a atividade assim, que a Emater desenvolve? Tem alguma coisa ligada à agricultura que a Emater trabalha lá na aldeia visando o incremento de renda ou de melhores condições? A Emater tenta muito, na verdade, está sempre correndo atrás de financiamento, algum dinheiro, na verdade, que a gente possa implementar alguma coisa a mais. O problema é que eles, a aldeia em si, eles não têm o costume de trabalhar com o produto, na verdade. Poucos anos atrás, antes de eu iniciar o estágio, eles tinham conseguido uma verba e compraram vacas e touros para, então, né, conseguir produzir, ter um alimento, eles ficarem por ali. Lembro também de ver plantação de milho, algo muito pouco. Mas, na verdade, é que eles não trabalham com isso. Então, o que a gente chegou lá quando viu é que tinha ainda uma vaca, que o resto eles já tinham matado tudo e comido.
o pouco de milho que restava ainda, eles estavam quase terminando, na verdade, porque eles só colhem e comem, eles não têm aquele cuidado do que a gente vê com alguns outros indígenas que aparecem na TV e em programas que a gente vê que são entrevistados, eles não trabalham a agricultura. O máximo que eles fazem é aqueles objetos mesmos que eles vendem nas esquinas de Torres. Sabe? Eles são mais de utilizar o que eles ganham e comem aquilo. Eles não trabalham com isso. Eles só são mais extrativistas mesmo. Por mais que a Emater tente auxiliar e fazer todo um planejamento para auxiliar eles e ensinar como fazer e tal, eles não está na cultura, não está na cultura. Isso é difícil trabalhar, mudar questões culturais são mais difíceis, né? Por isso, na verdade, eles estavam na situação que eles estavam. Ana, ali tu falou do maracujá, né? Depois eu falo um pouquinho também do teu relatório de estágio, que eu acabei pulando aí para as perguntas. Uhum. Vi que vocês identificaram vários problemas, né? Você até comentou na questão do vírus do endurecimento, de fazer a retirada do material. E com relação à lagarta, tá? Qual é que é a recomendação que o pessoal repassa lá de lagarta? Em relação à lagarta, como foram bem poucas, o Jânio, ele disse que não precisaria de algum produto específico, talvez a retirada das lagartas em si, naquele momento, seria o ideal, justamente para não colocar mais um defensivo na cultura, já que não havia necessidade, porque nós ficamos uma tarde inteira lá, verificando vários talhões daquele produtor, e encontramos umas 4 lagartas em todos os talhões, então era muito pouco para poder realmente entrar com algum defensivo, alguma outra coisa, assim. E nem folha cortada não tinha? Não, tinha um pouco, assim, mas era muito pouco, na verdade, que a gente verificou poucas lagartas. Não, eu pergunto porque eu tenho maracujá aqui também, e essas lagartas, é a Juno, né, aquela ali que você mostrou, ela tá bem... Aquela ali... Perdão, professor, o meu fone... Não, acho que deu uma travada aqui. Aquele tipo de lagarta, aquela ali, ela tá num instar bem mais avançado, né? Tá me ouvindo? Sim. E normalmente quando ela tá daquele tamanho, quer dizer, elas começam todas pequenininhas e aí tu olha numa folha, tem aí em torno de 30, 40 lagartas. À medida que elas vão crescendo, elas vão fazendo uma limpa, por isso que eu te perguntei folha. Porque normalmente quando elas atingem aquele tamanho ali, já comeram bastante. É que, na verdade, aquela ali era uma Gradus vanillae, né? A Juno, ela realmente, ela vive em colônias, a Graulis não, ela vive solitária. Então, a gente encontrou algumas lagartas separadas, assim. Ah, ok. Tinha uma desfolha considerável em alguns pés onde aquela lagarta estava, ali por perto, em um pé, na verdade, né? Onde aquela lagarta estava, mas não era na produção inteira. Eu não sei se é a minha internet, mas está dando uma travada. A senhora quer que eu repita? Não, tranquilo. Deu para pegar ali, só parou um pouquinho a tua imagem ali, está congelada, deu para pegar um pouquinho, mesmo com falha, mas ficou tranquilo. Tá. Ana, assim, ó, partindo agora para o relatório, né? Eu não vou projetar ele, mas eu fiz, assim, ó, o teu relatório está bem escrito, né? Dá para ver que foi bem polido, né? Imagino que tem um trabalho aí bem importante da professora Eliette, né? Para deixá-lo redondo, entre aspas, porque eu fiz poucas considerações, tá? Ao longo do teu relatório. E atenção, tem algumas legendas que eu acho que seria interessante definir melhor, tá? Teve uma quadra de arroz que você projetou ali. Tem certeza que é uma quadra de arroz? Onde é que é aquele local mesmo? Aquela quadra que tu mostrou alagada? É aqui no Jacaré, na comunidade por acaso onde eu moro.
É uma quadra só. Que engraçado, sabe? A sensação que eu tenho, mas eu acho que não está correto, é que é aqui próximo de onde eu resido. Porque eu estou vendo umas árvores em cima que parece bem onde é a minha residência, mas talvez seja muito similar. E o que tem ali atrás, na verdade, é uma ampituba. Esse aqui não é uma ampituba, né? Não. É interior de Torres, é bem pertinho de Torres, na verdade. Fica a uns 30 quilômetros do centro. Não é tudo isso. Se é o Jacaré, fica o quê? Uns 7, 8 quilômetros? Não. É pegando ali a Vila São João, não é? É um pouquinho mais, na verdade. Vai ali para dentro em direção a Pirataba, né? Isso. Não é 30 quilômetros. Mas é que tá muito baixa, sabe? Ficou muito baixa ali. Olha em relação à superfície. Por isso que eu fiquei com dúvida se é de fato uma quadra de arroz ali. Que tá muito baixa em relação ao restante do relevo. É porque atrás daquela quadra, ela é um morro, na verdade. E daí tem muitas plantas nativas ali. Tá certo. Não, tranquilo. Depois eu vi a reunião, seguindo ali o teu relatório. Ana, eu vi que tu colocou ali com relação ao moranguinho, né? Excesso de fertirrigação e tal. É meio complicado saber se é excesso ali, tem muita folha morta, né? Pode ser até algum desbalanço nutricional. Então, eu não colocaria excesso de fertirrigação, eu colocaria um desbalanço da fertirrigação, porque pode ser falta também, né? Não necessariamente excesso. Sim. Pode ser falta ou desbalanço mesmo. Eu sei que naquela área ali, a nossa agrônoma, ela acompanhava com uma certa periodicidade. Então, ela nos informou que seria o excesso, justamente por causa disso, pelo acompanhamento dela. Ela sabe como é que eles trabalham, eles fazem diário de campo também. Então, foi isso que ela nos falou, na verdade. Mas eu vou te dizer que pela característica que tá os morangos ali, eles poderiam estar mais verdes, mais assim, robustos, se fosse um excesso, entende? Não é o que está aparecendo, mas tudo bem. Eu vi que tu colocou ao longo do teu texto também a questão, até você depois deixou claro na tua apresentação, né, a questão de roubo e tal. Eu sugiro que você tire, né, porque não tem provas, assim, eu acho que fica meio invasivo, né, invasivo demais colocar essa informação. Eu até corrigi lá, fiz uma sugestão de retirar. E também a minha sugestão é que você melhore algumas legendas das figuras, né, por exemplo, fruto com vírus do endurecimento, né? Descrever melhor isso, né? Colocar o nome científico, colocar o local, o ano, porque às vezes quem vai ler o teu relatório, às vezes não quer ler o texto, aí vai olhar as imagens, as figuras, isso aqui é o vírus, o nome científico, a lagarta, o nome científico, é o local, o ano, né? Acho que fica bem bacana dar uma visibilidade melhor, né, no teu relatório, tá? Vamos ver aqui. As imagens estão bem interessantes, né, para quem precisa visualizar a questão de pragas, doenças, estão bem legíveis, tá? Com relação ainda dentro das tuas atividades desenvolvidas, tem aqui o zoneamento agrícola de risco climático, Sim. Tá? E aí eu te pergunto, o que tu participou com relação a esses ARC aqui? O que de fato tu fez com relação aos ARC? Na verdade, o nosso chefe, ele só nos mostrou ela, a gente não chegou a trabalhar com os ARC, até porque o período que nós trabalhamos lá, fizemos estágio na Emater, foi o início do ano, que é a parte que eles fazem o fechamento do ano anterior, então é muito trabalho mais administrativo mesmo, então não utilizamos de fato as ARC, ele só nos mostrou que existia, mostrou na área de arroz, se eu não me engano, cultivares que eram mais utilizadas aqui. Assim, só como exemplo, na verdade, foi uns 30 minutinhos ele falando sobre isso em um dia. Tá, bom. Por que eu te perguntei isso, né? Porque está dentro das tuas atividades desenvolvidas. Tudo aquilo ali que você falou
você de fato teve uma pequena participação, né, lá na medição, no Pronaf, né, tu sempre, né, nas reuniões, e aqui eu fiquei na dúvida, né, sobre esse zoneamento. Eu não sei se ele cabe aqui nas atividades desenvolvidas, né, porque são aquelas atividades que você, enquanto estagiária, participou de forma ativa. Talvez fosse interessante, então, colocar como atividade da Emater, né, que é uma das coisas que a Emater realiza, mas que você não realizou enquanto estagiária, tá? Emissão da DAP, né, eu acho que tu teve alguma participação aqui, né, na emissão. Se não, tem que rever essa colocação dessa atividade ali, né? Se você não participou, seria interessante não estar ali. Tu participou dessa... Não, também. É que a gente analisou um projeto do Pronaf, então é por isso trabalhamos com DAP, mas não foi algo que eu participei de fato. Tá, mas aí tu analisou um projeto do Pronaf, que é uma parte que precisa para fazer a emissão, né? Sim, mas a emissão em si não. A emissão não, porque também você não está lá dentro, né, para fazer esse tipo de trabalho, mas participou de uma pequena parte do processo. Então, acho que está ok. E aí, Ana, eu percebi que aqui nas suas referências, tá, tem que dar uma revisada, porque muitas delas, agora eu não sei, porque essa correção foi do dia um pouco antes da defesa, e eu não me lembro quais, né, eu tinha anotado no papel aqui, mas já não achei mais. Tem que revisar aqui, porque muitas das referências que você colocou lá no finalzinho não está citado no texto, né, então tu tem que dar uma revisada, ou tira daqui, ou cita a referência lá no texto, tá? Olha, o que eu tinha de perguntas e de considerações, eu acho que era isso, professora Eliette. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Conheci um pouquinho mais aí das ações da Emater de Torres por meio da Ana, então eu me sinto satisfeita aí com esses questionamentos. Obrigada, Profenara. Eu não sei, Ana, se você tem alguma colocação a mais para fazer antes da gente encerrar. Eu só queria agradecer a você, professora Eliette, por ter me auxiliado nesse processo todo, e a você, professora Nara, por ter aceitado fazer minha banca e ter me trazido tantos questionamentos, que por vezes a gente acaba não percebendo realmente enquanto está fazendo, né? Era isso. Então, tá. Ana, então eu vou pedir a Profenara para que ela me envie as solicitações de correção ali. Eu peço que você faça isso o mais breve possível, né? Para que a gente possa encerrar o processo, tá? Encaminhar a coordenação. Nesse momento, eu encerro, então, a apresentação da Ana Paula Cardoso, e agora a professora Nara e eu vamos passar a discussão, né, da nota, e assim que finalizar, eu te mando um WhatsApp com as notas, certo? Certo, obrigada. Por nada. Tudo de bom. Só um pouquinho. Eu estava enviando o e-mail, né? Desculpem aí, estava redigindo já para não esquecer. Parabéns, Ana, pelo estágio, pelo relatório, pela conclusão do curso, né? Sem dúvida, acho que você conseguiu aí atingir de forma positiva, né? Esse finalzinho aí do teu curso. Parabéns pelo relatório e pela defesa. Sucesso. Obrigada.